Então, irmãos, vamos dar continuidade aqui à nossa série, nossa lição do curso bíblico EAD. Hoje nós vamos para a sexta lição. Vamos falar sobre dilúvio, Babel e patriarcas. Então, aqui só fazendo uma recapitulação do que nós vimos na última aula. Estudamos sobre o capítulo 3 de Gênesis e vimos que Gênesis, ele descreve ali no seu capítulo 3 uma rebelião obstinada. Ou seja, Deus ele criou Adão, né, para ser o representante ou cabeça da raça humana. E como cabeça, meus irmãos, Adão ele agiu em nome de toda a humanidade e as consequências de suas ações, elas afetaram a todos nós. Então nós falamos que nós somos pecadores através do pecado de Adão. E Paulo cita isso lá em Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ok? Então, nós vimos o capítulo 3, que fala da queda do homem. O capítulo 4, meus irmãos, nós temos aí o primeiro nascimento, nós temos aí falando sobre adoração, sobre o assassinato. Também nós temos sobre a primeira cidade em que Caim ele edifica, bigamia, fundição, poesias e muitas outras coisas, tá? Então, este capítulo 4, irmãos, ele também revela como o pecado ele se espalhou na primeira família. Então, é muito claro aqui você vê que logo no início o pecado já começa a se espalhar na família como também na sociedade. Então, nós temos essa depravação aqui no homem desde cedo na história humana. Em Gênesis capítulo 5, a ênfase muda para Sete e a sua geração. E como ninguém da semente de Caim sobreviveu ao dilúvio, nós todos somos descendentes de Sete através de Noé e de seus filhos. Então, irmãos, o livro de Gênesis ele pode ser dividido em duas partes, tá? Então nós temos aí a primeira parte, história primitiva, e a segunda seção nós temos a história patriarcal. Então a história primitiva ela vai aí do capítulo 1 ao capítulo 11, que abrange aí a criação que nós vimos, a queda, a criação, capítulo 1 e 2, a queda, capítulo 3 ao capítulo 5, o dilúvio, capítulo 6 ao 8, ao 9, e nós temos também as nações, capítulo 10 e 11, ok? Então, essa é a primeira seção aqui da divisão de Gênesis, e a segunda seção é a história patriarcal, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50, e aí conta a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, meus irmãos, nesta aula eu quero abordar com vocês sobre o dilúvio, a Torre de Babel e os patriarcas. Assim nós vamos abranger desde o capítulo 6 de Gênesis até o capítulo 50, tá? Então eu quero fazer aqui um breve panorama desse capítulo, mostrando para vocês aqui essa sequência do dilúvio, Babel e também dos patriarcas de uma forma bem sucinta, bem resumida, ok? Nosso objetivo aqui, como eu já falei, não é se aprofundar, até porque vocês já têm a apostila em mãos, tá? Então se você depois quiser se aprofundar no livro de Gênesis, você pode comprar alguns livros que eu indiquei na aula passada, tá bom? Então vamos começar aqui com o dilúvio. E é interessante notar, irmãos, que o dilúvio ele foi universal, tá? Não foi local. Eu não vou entrar aqui nesse mérito agora, não é meu objetivo, mas o dilúvio ele abrangeu toda a raça humana, né? Ele foi universal, tá? Então, Deus ele criou o homem bom e perfeito, lembra disso, e totalmente livre do pecado. Deus ele criou o homem, nós falamos disso também, para ter um relacionamento pessoal com ele. Só que Adão e Eva, eles pecaram, irmãos. Eles trouxeram o mal e a morte ao mundo. E devido a isso, a partir do capítulo 4 que nós vimos, em que o mal ele começa a aumentar de uma forma constante em todo o mundo. Mas o texto sagrado diz que Noé, ele achou graça diante do Senhor. Noé, irmãos, foi o único justo que o Senhor ele encontrou na terra.
E aí Deus ele então resolve salvar Noé e toda a sua família. E aí Deus ele anuncia para Noé que ia trazer o dilúvio. E o que me chama a atenção aqui nessa história, irmãos, é que Noé nunca tinha visto chuva. Noé, mesmo assim, ele obedeceu à ordem do Senhor. Ele construiu um barco para salvar toda a sua família, tá? E aí nós temos aí no capítulo 6 as instruções para a construção da arca. Noé ele entrou na arca também quando ele tinha 600 anos, de acordo aí com o capítulo 7, versículo 11. Diz o texto sagrado que choveu sobre a terra durante 40 dias, cobrindo também a montanha mais alta. A água ela permaneceu na terra durante 1 ano e 10 dias. E depois o arco-íris ele foi dado como um sinal da promessa de Deus, tá? Embora hoje nós temos aí o símbolo, né, da nova era, o símbolo do movimento homossexual, mas este foi um símbolo dado da promessa de Deus ali a Noé, tá bom? Então nós temos aqui esse primeiro evento aqui, esse primeiro momento, o dilúvio, Deus ele anunciando a destruição de toda a raça humana, e depois ele diz assim para Noé, que ele não mais destruiria a terra, né, através do dilúvio, tá? Então nós temos aqui esse momento, o dilúvio. Em seguida, nós temos as nações. Então, todas as nações que agora existem, né, obviamente, elas descenderam de Noé e de seus filhos. Então nós temos aí essas nações que descenderam dos filhos de Noé, que foram Sem, Cã e Jafé, tá? Então todas essas nações, elas descenderam de Noé e de todos os seus descendentes. Então passando aqui agora para a Torre de Babel, esse capítulo, meus irmãos, eles são os únicos documentos antigos que relatam as origens das raças, das línguas e também das divisões geográficas. Somente uma crença cega nos modernos historiadores pode deixar de reconhecer que em Gênesis nós temos a mais antiga e remota história. Então, a Bíblia fala que todos os povos eles viviam juntos e falavam uma só língua. Eles queriam fazer um nome para si. E aí nesse momento, o que Deus ele faz? Deus ele confundiu a sua linguagem. E eles se espalharam por toda a terra. E a partir daqui, as nações elas começaram, né? Elas iniciaram a partir daqui, tá? Então é bem interessante, porque também Cristo ele veio através da família de Sem. Então foi o que eu falei para vocês na aula passada, que é importante a gente estudar genealogia. Às vezes a gente quer pular, né? Não gostamos de ler genealogia, mas se você for observar com atenção a genealogia, você vai perceber isso. Como também você vai perceber que na história de Abraão, quando a gente chegar até Abraão, a gente vai conseguir perceber que Noé ele ainda estava vivo, né? Quando Deus ele ali se apresenta para Abraão, ok? Então é muito interessante a gente entender um pouquinho, estudar as genealogias. Então nós temos aqui a história da Torre de Babel. Então vamos lá, os patriarcas, nós já falamos aí de uma forma bem sucinta sobre o dilúvio, Babel, e vamos passar agora aos patriarcas. Irmãos, essa parte aqui é muito importante, porque Deus ele escolheu Abraão através de quem ele cria um povo escolhido e eventualmente também o Messias prometido. Então assim, a linguagem, né, escolhida foi passada para o filho de Abraão, Isaac, e então ao filho de Isaac, Jacó, e Deus depois ele mudou o nome de Jacó para Israel, e os seus 12 filhos então eles se tornaram, né, os antepassados das 12 tribos de Israel. E aí nós vamos também perceber que Deus, em sua soberania, irmãos, ele fez com que o filho de Jacó, José, ele fosse vendido para o Egito, chegasse lá no Egito, né, ele pudesse revelar o sonho a Faraó, e com isso, né, com esse ato que foi projetado para o mal pela perversidade dos irmãos de José, ele foi por Deus destinado para o bem,
e eventualmente também resultou em Jacó e toda a sua família sendo salva por José, tá? Sendo salva de quê? De uma grande e devastadora fome que aconteceu, né, ali no Egito, tá? No mundo. Então nós temos aqui falando de Abraão. Vamos começar com a vida de Abraão, mas sabemos que o nome dele era Abrão, tá? Então Abrão ele viveu com seu pai Terá ou Tera em Ur dos Caldeus. Então essas duas palavras estão certas, porque essas palavras hebraicas são difíceis mesmo, então você pode falar tanto Terá como Tera, ok? Então Abraão ele viveu com seu pai Terá em Ur dos Caldeus. E nós temos, irmãos, no capítulo 11, o primeiro chamado de Abrão, capítulo 11, versículo 31, diz assim: tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu irmão, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então, aqui nós temos, meus queridos irmãos, o primeiro chamado de Abraão. Deus aparece a Abraão e lhe faz então uma promessa. Como é que nós sabemos que essa é a primeira promessa que Deus ele faz aqui, ou o primeiro chamado que Deus ele faz a Abraão? Porque lá em Atos, no capítulo 7, na pregação de Estevão, ele vai relatar isso para nós. Atos, capítulo 7. Olha o que diz aqui em Atos 7. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então aqui, meus queridos, nós temos o primeiro chamado de Abraão. Deus ele tira Abraão de uma família que é totalmente idólatra. Então Abrão, ele junto com toda a sua família, ele adorava ao Deus Sim, tá? O Deus da lua. E aí Deus, irmãos, ele vai até Abrão, ele se apresenta a Abrão, ele salva Abrão, ele faz um chamado a Abrão, e Deus ele, então faz 3 grandes promessas aqui no capítulo 12. Ele promete uma nação. Hoje nós sabemos que Deus ele tinha em mente justamente a nação de Israel. Então Deus ele promete uma nação a Abrão, uma terra também e uma semente, tá? E essa é a parte mais importante da promessa, que nos conecta a Abraão, irmãos, e que conecta Abraão também com o descendente de Eva, que seria uma bênção para todo mundo. Essas 3 promessas, elas são parte de uma única aliança, uma aliança incondicional, que é justamente apenas Deus ele se comprometendo, tá? Então essa aliança ela depende única e exclusivamente de Deus. Então nós temos aqui um pouquinho aqui do chamado de Abraão, tá? De Abrão, depois Deus muda o nome dele para Abraão. Abrão é um pai exaltado, Abraão pai de multidões. Okay? E aí Abraão, né? Ele tinha 99 anos quando Deus ele reiterou a promessa, dizendo a ele que no ano seguinte ele teria um filho. Imagine, meus irmãos, 99 anos. E aí o nome de Abrão, então, ele foi mudado para Abraão, e o de Sarai para Sara, no capítulo 17. Nós temos o nascimento de Isaac, que é o filho da promessa. No capítulo 22 nós temos aquele capítulo maravilhoso, lindo, em que Deus ele testa a fé de Abraão, e quase que Abraão ele vai ali para sacrificar, para imolar o seu filho, e Deus chega para ele e diz assim: não atentes, agora eu sei que realmente, né, você me amas. E aí então Abraão ele é testado no capítulo 22 de Gênesis. Em seguida nós temos, irmãos, Sara morrendo com 120 anos. Ela foi enterrada em uma caverna em Maquipela, perto de Hebrom, tá? E Abraão ele morreu com 175 anos. Isaac ele tinha 75 anos quando da morte de
a Abraão. Então lembrando que Abraão ele teve dois filhos, ele teve Ismael, tá? Ele teve Isaac, que foi o filho da promessa. Isaac, ele também teve dois filhos, tá? Isaac, ele se casou aí com a Rebeca e ele teve dois filhos, que foi justamente Esaú e Jacó. E aí nós temos nessa primeira família, nessas famílias, né, dos patriarcas, sempre um problema que é passado de geração em geração, em que Isaac ele gostava mais de Esaú, enquanto que Rebeca ela gostava mais de Jacó. E o filho mais velho serviria o mais jovem. E aí nós temos também um relato de que Esaú ele vendeu o seu direito de primogenitura e Isaac, ele sendo enganado, ele deu a sua bênção para Jacó. Quando a Rebeca ela ouviu Isaac ele conversando com seu filho Esaú, pedindo para ele conseguir uma caça, então ela vai lá e trama todo aquele cenário para que Jacó ele fosse ali abençoado no lugar de Esaú, tá? Por causa disso, Esaú ele fica furioso com Jacó, e aí então a Rebeca pede para enviar o Jacó para uma família deles, e aí então Jacó ele fugiu. E quando Jacó foge, Esaú então ele toma uma esposa dos cananitas, tá? E aí no capítulo 28 nós temos uma aliança que é feita em Betel, ali em que Jacó ele pegou uma pedra e ele erigiu ali e ele fez uma aliança, né, com o Senhor, no capítulo 28. No capítulo 29 nós temos Jacó ele se casando com Lia e com Raquel. Então assim como ele era enganador, né, usurpador, ele também recebeu a mesma moeda, o mesmo troco com seu sogro Labão, que o enganou. Mas ele teve que trabalhar durante 14 anos pelas suas duas esposas, tá? E aí nós temos os filhos que Jacó ele teve. Com Lia ele teve Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, e também ele teve uma filha chamada Diná. Com Zilpa, que foi a serva de Lia, ele teve Gade e Azé, e com Bila, que foi a serva de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Raquel, que era tão esperada dele, né, a amada, que ele teve que trabalhar depois mais 7 anos, ele teve José e Benjamim, ok? E aí então, irmãos, Jacó, ele se tornou rico, e então Esaú recebeu de volta. Nós temos um encontro deles dois, tá? E no capítulo 35 nós temos o nome aí de Jacó sendo trocado para Israel. Bem interessante essa história. Então, nós vimos um pouquinho da vida de Jacó, vamos passar agora para a vida de José. Então José ele era o filho favorito de Jacó. Se você ler depois do capítulo 37, você vai poder observar isso. E no capítulo 37, José ele tem 2 sonhos, né? E aí seus irmãos têm ciúmes dele, mas diz o texto que o seu pai guardava todas aquelas coisas no coração. E aí então o pai de José pede para ele ir, né, ver como é que estão as coisas, né, o gado, até chegar lá em Siquém. E aí ele vai, e quando ele chega lá, os seus irmãos o tramam para então matá-lo. Mas o seu irmão mais velho, ele não permite que isso aconteça, e então eles tramam jogar ele num poço, jogam no poço, depois vende aos ismaelitas, e aí eles então pegam lá e matam um animal e dizem para Jacó que o seu filho foi morto por um animal, né? E aí quando chega então no Egito, que os ismaelitas vendem José para o Egito, José ele começa a trabalhar na casa de Potifar, e logo ele vira chefe lá na casa de Potifar. Em seguida, quando ele está em um momento bom da sua vida, a esposa do Potifar chega até ele, querendo se deitar com ele, mas o texto diz que José ele fugia sempre dela, tá? E em algum momento ele vai dizer: como poderia eu pecar contra o meu Deus? E então nesse momento aí,
ele foi falsamente acusado e preso. Foi lançado na prisão. E mesmo na prisão, diz o texto que Deus era com ele, irmãos. E ele prosperou na prisão, tá? Os sonhos do padeiro e do copeiro, José, ele pôde interpretar. E eles aconteceram de fato. E quando chega no capítulo 41, em que o faraó ele tem um sonho muito assustador. Ele pede para todos os magos chegarem até ele. E nenhum deles conseguem ali interpretar os sonhos. E aí, naquele momento em que o copeiro, ele lembra que quando ele estava na prisão junto com José, José havia interpretado o sonho. E interessante que quando José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, ele disse assim: eu não te esqueças de mim. E ele esqueceu durante todo aquele tempo, se não me engano 2 anos. E aí então, nesse momento aqui, ele lembra de José. E aí então, Faraó manda chamar José, ele se barbeia e vem. E aí então, irmãos, essa passagem é fantástica. José ele interpreta o sonho do faraó, como também dá sugestão ao faraó. Olha, seria interessante se colocasse uma pessoa que cuidasse de tudo isso, porque a gente vai ter 7 anos de abundância, mas temos também 7 anos de fome. E aí então, o faraó, ele diz assim: como é que eu terei então para colocar numa pessoa tão sábia como você mesmo? Ele vai lá então e escolhe, né, o José. E José, irmãos, ele passou a ser o segundo em comando no Egito, tá? Isso aí está no capítulo 41 de Gênesis. Em seguida, vem então, né, passou os anos de fartura, vem os anos de fome. Os irmãos de José vêm até ele para comprar grãos, mas só que eles não reconheceram José, mas José os reconheceram, né? E aí então José tenta meio que fazer, dar o troco, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas na leitura assim natural eu consigo meio que perceber José ele querendo dar o troco ali nos seus irmãos, né? Querendo massacrar um pouquinho, querendo castigar um pouquinho eles. E aí então José ele faz perguntas para os seus irmãos relatam, né, que ele tinha um irmão e que eles têm um pai e que eles têm um filho, um irmão mais novo. E aí então José pede para que eles pudessem trazer Benjamim para assim saber que eles não são espiões. E então deixa um lá com eles, né? E no caso manteve Simeão para que eles pudessem trazer a Benjamim. Eles retornam com Benjamim para comprar mais grãos. E aí nesse momento José dá-se a conhecer a eles no capítulo 45. José também ele envia carruagens para que pudesse trazer, né, a Jacó ao Egito. E vieram ao todo 70 famílias, né, 70 membros da família para morar no Egito. E isso por causa da graça de Deus na vida de José, que transformou aquele mal em bem, tá? E aí então, quando Jacó ele sabe, né, ele soube que o seu filho estava vivo, ele ficou ali quase que desesperado de alegria, né? Então o texto diz que quase saltou. E interessante que quando Jacó, né, ele ouve a respeito de que o seu filho José estava vivo, diz o texto que o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito, né? Então, é bem interessante essa passagem aqui. E a família de José ela se instala em Gósen. No capítulo 47, nós temos esse relato. E aí então, José ele recebe para Faraó todo o dinheiro e terra que o povo lhe dava para comprar os grãos. José ele começa, né, a comprar. José ele prometeu Israel de levar seu corpo também para ser enterrado na terra prometida. Israel ele abençoa José e todos os seus filhos, capítulo 48 e 49. E por fim Israel ele morre e é enterrado. E quando acontece isso, os seus irmãos eles ficam com medo, achando que José ele ia se vingar deles.
E aí então, essa passagem eu acho fantástica, não vou deixar de ler. O capítulo 50, versículo 24, diz assim: na verdade, o versículo 19, respondeu-lhe José: não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, irmãos, bem interessante porque seus irmãos ficaram com medo, mas ele vai dizer aqui, Deus ele transformou esse mal em bem. E aí depois nós temos também José, no versículo 24 e 25, ele dizendo: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e farei transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E aí no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 19, diz que Moisés levou consigo os ossos de José. Cumprindo então aqui o que o José ele fez o povo jurar, dizendo que ia tirar os ossos dele lá do Egito. Então, nós temos aqui alguns personagens principais, irmãos, no livro de Gênesis. Nós temos o próprio Deus, tá? Nós vimos aí na criação que Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós vimos que essa palavra Deus ali, ela está no plural, que é Elohim, tá? Então nós temos a própria Trindade já se manifestando, né? Então nós temos os personagens Deus, Adão e Eva, Noé, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e José. Esses são os personagens principais do livro de Gênesis. E, chegando aqui ao fim da nossa aula, quero concluir dizendo para vocês o seguinte, que Gênesis ele pode muito bem ser considerado o livro mais importante que já foi escrito. Aqui, irmãos, nós temos o fundamento da Bíblia toda e o berço também da doutrina bíblica. Lembra que eu falei para vocês que a doutrina da criação está registrada em toda a Bíblia? Então o livro de Gênesis sozinho, ele nos dá o relato da criação, da origem humana e da queda do homem, da origem das nações, tá? Então é muito importante esse livro. Também, toda a doutrina bíblica, ela tem seu fundamento no livro de Gênesis. E esse livro, só para vocês terem uma ideia, ele é mencionado mais de 200 vezes no Novo Testamento. Irmãos, sem o livro de Gênesis, seria impossível entendermos a Bíblia. Em Gênesis também, há somente 2 capítulos descrevendo a história do universo, nós vimos Gênesis 1 e 2, e apenas 9 capítulos relatando a história das nações. E nós temos agora, então, 39 capítulos que tratam da história de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o livro ele termina com os filhos de Jacó no Egito. O livro de Gênesis, amados, ele nos conduz à pessoa de Cristo. E esta não é apenas uma mera história da humanidade, mas o plano de salvação de Deus na história. Lembra que em Gênesis 3,15, Deus ele prometeu, né, que viria o descendente da mulher. Então isso aqui, irmãos, Gênesis faz a primeira promessa da redenção e termina com a aparente vitória do pecado. Louvado seja Deus por isso, por esse livro tão maravilhoso, e que você possa continuar lendo esse livro, sendo edificado por este livro, tá? Então o nosso objetivo foi justamente fazer um breve panorama do livro de Gênesis, para que vocês pudessem ter assim uma noção. Por isso que eu passei para vocês poderem fazer a leitura de Gênesis, tá? E a nossa próxima aula, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o Deus que estabelece leis. Então aqui também é bom lembrar que toda a nossa referência, né, bibliográfica está na apostila, né, os livros que nós estamos usando, os materiais também. Então vocês podem depois procurar na apostila e leiam o livro de Números, capítulo 1 até... leiam o livro de Êxodo, do 1 ao 20, que eu passei,
que é para você justamente entender, né? A gente vai trabalhar um pouquinho a questão das leis, né? O Deus que estabelece leis. Então vamos trabalhar um pouquinho o livro de Êxodo, ok? Que Deus, irmãos, em Cristo, ele continue abençoando a sua vida e até a próxima aula. Deus te abençoe.